Olá, gente, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou André Soares e nós estamos aqui no podcast de Corpo e Alma, aonde a gente vai conversar tudo de corpo, entre corpo e alma e muito mais além. Então a gente vai falar também desses saberes da nova era. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com uma pessoa muito especial, que é a professora Juliana Gadelha. E a gente vai conversar altos papos, é imperdível. A gente tem... Oi, Ju, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Uma alegria estar aqui com vocês, satisfação imensa. E vamos lá. Igualmente, igualmente. Então, a ideia, né, que eu estava falando é a gente compartilhar, né, todos esses pensamentos e conversas em comum, né, que tanto a gente bate papo e aí nesses bate-papos que a gente tem informal, eu falei, nossa, a gente tem que registrar isso porque é tanta coisa, tão rica, que a gente questiona, reflete, conversa e troca. Então é um momento da gente tentar registrar isso, né? Porque quem sabe quantas pessoas não podem estar ouvindo, assistindo, né? Depois desse podcast, dizer, cara, gostei desse pensamento, isso faz sentido, eu vou aplicar na minha vida e melhorar a vida das pessoas, assim como a gente também está nessa busca constante, né? Então, Sim. muito obrigada por aceitar o convite, estou muito feliz mesmo, Ju. Ju, é o seguinte, eu queria que então, você como professora de yoga, uma referência, né, hoje aqui em Curitiba, no Paraná, e quiçá aí muito mais além, porque você tem essa história muito rica, a tua formação é fora, você teve essa experiência na Índia, então eu queria só que você começasse a contar um pouquinho dessa aventura maravilhosa. Bom, a minha aventura começou na faculdade, eu estudei Ciências Sociais, e no final da faculdade eu tinha que fazer a tese, né, a monografia de formatura, e eu entrei no parafuso, eu não conseguia, apesar de ter toda a tese, a pesquisa montada, eu não conseguia fazer um passo a passo. Então, eu comecei sozinha, eu entrei numa síndrome do pânico, eu não conseguia, eu tinha muita informação já naquela época. Já borbulhante. E não conseguia montar nada. E aí eu comecei com livros, sozinha, eu comecei a fazer yoga com a fita cassete. Uau! Com os livros, escutando a fita cassete. E ao terminar a faculdade de Ciências Sociais, eu fui para a França. Tá. Eu queria ter uma experiência de vida diferente e fui para a Europa. E morei 1 ano e meio em Paris. E em Paris eu fui lá tem uns bairros indianos, eu fui no bairro indiano, e quando eu senti aquele cheiro daquela comida, aquele aroma, aqueles sabores, aquilo ali me enlouqueceu, e eu digo, eu já sei qual é o meu papel na vida. Uau! Que legal! Então, eu morava do lado da Torre Eiffel, eu fui fazer um programa que se chama Au Pair, que é ser babá de umas crianças. E a família que eu trabalhava, o pai era piloto da Air France, eles eram uma família super rica. E a esposa também, eles eram, né, parisienses. E aí um dia o marido chegou, eu estava com incenso lá. E elas me chamaram para dizer que eu tinha que prender o cabelo e ficar mais de acordo com a educação das crianças. Mas, enfim, de lá eu fui para a Índia para passar 6 meses. Então, eu queria ter uma experiência diferente, né, na Europa. E esses 6 meses viraram 4 anos. Uau! Então, quando eu fui lá para estudar, quando eu cheguei lá como turista, eu percebi que aqueles cursos para turistas eram cursos rasos. E que eu precisava, para atingir o meu objetivo, morar lá. E eu fiquei naquele drama, né? Não sabia se jogava a passagem fora, daqueles... Aí eu fui encontrar, teve um encontro com o Dalai Lama, e eu fui encontrar, eu olhei assim para ele olhou assim para mim, aí eu vi que eu estava fazendo a coisa certa e joguei a passagem no lixo. E aí fiquei lá, morando nos Himalaias, e fiquei estudando, tanto estudando o yoga, como tendo uma vivência da cultura, do berço, o que é que o yoga representa no conhecimento daquela antropologia, daquela cultura. Porque quando chega aqui no Ocidente, aquilo que nós estávamos conversando antes, né? As pessoas acham que yoga é dormir, é ficar parado, é ser zen, é você ser fora da real. E o yoga não é nada disso. Performance, né? A hiperflexibilidade, aquelas coisas. É você colocar o pé atrás da cabeça. Então, não é nada daquilo que as pessoas pensam que é. Sim. O yoga é uma tecnologia para que as pessoas possam ter um gerenciamento da energia vital, das preocupações, da ansiedade, da questão existencial. E isso começa pela saúde do corpo. Então, um sistema, um estilo de vida, uma proposta de equilíbrio.
De você fazer alongamentos, ter o corpo saudável, para poder, a partir de um corpo saudável, você trabalhar o autoconhecimento e ter uma vida que faça sentido. Uma vida de propósito, uma vida de alegria, uma vida de paz, que é exatamente o que não existe no mundo atual. Sim. Então, por isso que eu falo que o yoga é a solução do modo de vida atual, que a gente estávamos conversando antes, né? Mas voltando aqui para a Índia, então foi isso. Então, eu fiquei lá e fiz morei onde mora o Dalai Lama, e depois eu viajei, fui para Rishikesh, que é a capital internacional do yoga, e morei na frente do Ganges, tomava banho no Ganges todo dia, tive eu viajei, Viveu, né? Eu vivi aquilo ali. Eu saí de lá de manhã comendo pimenta no café da manhã. Uau! Então, realmente foi uma experiência. Aprender aquilo ali, né? Apesar de... Porque eu não falava inglês, então primeiro eu fui aprender inglês e o sotaque deles eu não entendia nada. Sim, é difícil mesmo. Mas, enfim, foi uma trajetória que valeu a pena, né? De eu poder agregar e transmitir essa nova civilização. Porque o yoga, a Índia não é só um país, ele é uma civilização antiga, milenar, que tem muito a nos ensinar. Sim. Essa sabedoria. Tem muita informação ali. Inclusive, nesse momento, né, Ju, que a gente vive aí como humanidade e transição planetária e tudo mais, né? Tem muita coisa que está vindo lá, né, desses registros culturais, ancestrais, muita coisa, né, que vem da Índia também para começar a trazer uma nova percepção, né, de quem nós somos, deste mundo, como é que tudo começou. Então, é bem interessante. Né? Isso, porque a modernidade, a tecnologia, ela tem um lado bom, né, de doenças, de facilidades, só que, ao mesmo tempo, ela traz uma carga de competitividade e de estilo de vida que atrofia muito o nosso cérebro. Então, começa pela a questão da vida sedentária, né? A gente passa o dia sentado, então a nossa postura vai se fechando, isso dá dores nas costas. Eu estou falando de coisas bem práticas. Simples, cotidianas. Por que a pessoa vai buscar yoga? Eu estou com dor na lombar, dores musculares, dores nas articulações, então dores de cabeça, dores de estômago. Esse estilo de vida atual, apesar da facilidade, ele adoece muitas vezes, né? Então, a questão física e a questão também mental, de excesso de informação, aceleração de informação, então a falta de concentração, a falta de atenção. Você vê os sintomas, né? Déficit de atenção, déficit das pernas bambas, esses sintomas, déficit disso, daquilo, que são reflexos desse modo de vida que adoece. Síndrome da mente acelerada. Isso, assim por diante. Então, é um excesso de aceleração de informação que, se a pessoa não tiver cuidado, nós passamos a viver a fazer coisas no automático, a ser empurrados pela sociedade, a consumir, a fazer, ao fazer, e não tem na sociedade um momento, uma pausa, que eu possa refletir, por que eu estou fazendo isso? Né? Será que as pessoas acham que estão escolhendo e tudo que a gente faz já está escolhido? Sim. Então, a facilidade da vida moderna, ela precisa ser filtrada para que ela seja realmente a gente ter mais tempo livre, para ser feliz, para desfrutar com a família, para o lazer, e não se tornar uma nova escravidão. Sim. E esse tempo de reflexão, essa pausa, conseguir parar, é o que a yoga vai ensinar a gente, como parar para ter um tempo de reflexão e filtrar o que é que eu estou fazendo. Será que as atividades que eu estou fazendo, estão tendo sentido? Sim. Para mim, para os outros, eu estou apenas reproduzindo o que é esperado por mim, o que é colocado pelo marketing, pelas mídias. Então, o sentido da vida é perdido nessa forma de vida atual. Você falou lá no início da fala, usou um termo que eu achei bem espetacular, assim, e concordo, mas eu queria que você falasse um pouquinho por que você usou o termo que a yoga é uma tecnologia, porque ela é, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho. No sentido de ser um conhecimento. O que é o yoga? O yoga é um conhecimento para lidar com os altos e baixos da vida. E yoga é acessar as flutuações mentais. O que são as flutuações mentais? As preocupações, a agitação, a aceleração mental, o medo, o pânico, pensamentos que tiram a minha paz de espírito. Esses pensamentos intrusos, né, que eles chamam na psicologia. Então, com as ferramentas da yoga, a prática da yoga, as posturas, a respiração, a concentração, o relaxamento, a interiorização, a quietude, o aquietamento, as práticas mentais também da gratidão,
a generosidade, a bondade. São valores que vão ao contrário como é que é o nosso viver atual. Correria, agitação, competitividade, a sobrevivência do mais forte. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que passar a perna nos outros, as pessoas são inimigas, eu estou com medo dos outros. Né? Então, você pega isso e vira de cabeça para baixo, são os valores do yoga. Ver todo mundo como amigo, não para ser um bobo alegre, entre aspas, mas por mim, pela questão de abrir essa questão do coração. Porque é um processo natural, na verdade, né? Você vai equilibrando essas energias, né? E que eu acho que por isso que eu gosto desse termo que você usou, né? Que de verdade é uma tecnologia. É uma tecnologia. Né? E ela é ancestral. Né? Então, é uma das soluções que eu digo, né? Isso. Para a gente realmente se conectar com quem a gente é de verdade e para ser os humanos que fomos destinados a ser, né? Porque a gente, muitos aí se perderam no meio do processo, né? E, então, eu gosto dessa coisa desse termo tecnologia. Para mim, ele fecha, assim, 100%. E aí, dentro disso tudo, né? Como é que você ligaria, por exemplo, se puder dar alguns exemplos dessa questão de algumas posturas, né? E eu acho que aí vem especificamente o teu método, que é um diferencial, que é incrível, porque ele traz uma flexibilidade incrível para você conseguir os mesmos benefícios, de repente, do que alguém que tem um outro propósito com a yoga, né? Ou que está vivendo imerso naquela cultura lá. Mas que a gente tem, né, as opções dos equipamentos, né? Então, fale um pouquinho disso, porque eu sou encantada com essa parte do seu método. Isso, a prática, a técnica com o uso dos equipamentos, uma pessoa que não tem agilidade, que não tem mobilidade, uma pessoa sedentária, uma pessoa ocidental normal, que nunca, jamais conseguiria fazer uma postura, com esses equipamentos especializados, ela consegue ter o mesmo benefício, pelo aumento da altura também, e como o almofadão, né, que abre o peito, o cinto. Isso faz com que a pessoa consiga executar e ter o yoga como uma terapia, como um remédio, que vai abrir a respiração, vai melhorar a circulação. O yoga ele tem um efeito, uma tecnologia no metabolismo. Então, com a cadeira, os cintos, o almofadão, a manta, eu consigo fazer uma transformação no metabolismo. Por isso que quando eu vou fazer yoga, eu estou agitado, estressado, nervoso. A prática leva a uma transformação. E aí, depois da prática, eu me sinto diferente. Eu me sinto bem, me sinto calmo, me sinto feliz. Porque através da prática, por si só, sem precisar recorrer a remédios, sem precisar recorrer a artificialismos, são recursos que o nosso próprio cérebro tem. Sim. Então, o que o método vai fazer é ativar, o que o yoga faz é ativação de áreas cerebrais, uma nutrição celular. Nós escutamos uma ginástica cerebral, nutrição celular, nós escutamos esses termos fragmentados em outros tipos de terapia. Mas o yoga, ele junta tudo isso. Tudo. Isso. Nós vamos ele trabalha o sistema glandular, altera a produção dos hormônios. E a maneira como acontece as sinapses nervosas no sistema nervoso. Então, existem posturas de yoga que eu posso fazer através da respiração, através da maneira que eu posiciono o meu corpo. Sim. Então, por exemplo, se eu aciono parte 1, parte 2, hormônio tal. Essa conexão com o corpo primeiro, né? Porque as pessoas vivem na cabeça desconectadas do próprio corpo. Parece que o corpo não pertence. Então, o que o yoga vai trazer? Quais são essas ferramentas que parecem simples? A consciência corporal. Nós não temos consciência do corpo. Só quando ele dói, né? Que ele dá aquele alerta. Consciência do corpo no espaço. A propriocepção. Então, eu posso fazer, através disso, eu posso fazer uma correção postural que faz muita diferença. A pessoa está assim. Chega a gente lá, já chegou o corpo humano totalmente deformado. Até porque esse corpo ele já é uma resposta a esse comportamento, né, que ele está infligindo no seu dia a dia, né, e que está trazendo um monte de sintoma e de consequências aí que muitas não são legais, né? Então, a consciência do corpo, a consciência do corpo no espaço, o equilíbrio. Que a vida sedentária, as pessoas andam no elevador, andam na escada rolante e andam de sapato, não andam na rua, então as pessoas não têm mais equilíbrio, não têm consciência do corpo, alongamento zero, fortalecimento zero, mobilidade,
Por isso as dores, né, articulares, nos músculos, agilidade, tudo em decorrência da vida frontal. Sim. Né? A pessoa acorda de manhã, dorme, acorda de manhã, entra no carro, no celular, no computador, do computador vai pro celular e passa o dia sentada e sai, vai no carro e chega e deita. E não olha. Sim. Então, as posturas de yoga, o tronco, quando eu faço uma lateralização do tronco, quando eu faço uma torção do tronco, uma inversão, uma anteriorização, uma flexão, uma inversão do tronco, esse posicionamento do corpo, ele altera o sistema nervoso, o funcionamento do cérebro e o sistema glandular. Por isso o yoga é uma tecnologia. Sim. Então, as pessoas não têm mais esse conhecimento. Né? Uma vez eu passei uma postura de yoga e uma amiga baixou a pressão e o médico nunca tinha visto baixar a pressão de uma pessoa sem passar um remédio. Opa! Então, através da respiração e através do almofadão. Então, o médico ficou chocado. O médico é meu cunhado. A indústria da doença, né? Ela, na verdade, ou ela realmente, muitos profissionais, infelizmente, acho que não sabem, porque eles são treinados a não saber, né? Dentro da formação, né? E alguns, na verdade, não querem compartilhar e colocar, né, em uso da grande massa esses conhecimentos. Por quê? Porque aí vai impactar no bolso das farmácias, da indústria farmacêutica. Tem um jogo grande aí, né, por trás disso. Então, a yoga é, sim, uma solução, né? Sim. Aí vem a questão da autopercepção. Isso nós falamos em nível físico, né? Sim. Tem a questão cerebral da concentração, da percepção, a autopercepção. E a autopercepção das emoções, né? Como é que eu me sinto? E através essa autopercepção, a plena atenção. Então, na mídia, você escuta muito esses termos. Mindfulness, você vê que na hora da aula eu falo Mindfulness. Então, despertar. São os termos que... Os termos, né, que estão na moda. Que bom que eles aparecem, né, nas mídias, mas o que é a plena atenção? Como é que você vai ter plena atenção no mundo desse, com o celular papocando 24 horas? Televisão dentro do quarto, a pessoa não tem um momento que ela possa estar consigo mesma, que ela possa relaxar sem culpa, que ela possa desligar a cabeça. Então, são cobranças, a competitividade, a cobrança por resultado, isso vai denegrindo a energia vital, sim, a confiança, a paz de espírito, a alegria de viver, o humor. Então, coisas bem tangíveis, o humor. Então, as pessoas estão com depressão, mau humor. Isso leva a conflitos conflitos na família, conflito nas amizades, conflito no local de trabalho. Se você for conversar com as pessoas, é só briga. Briga, doença, problema. Então, é uma vida que não tem sentido. Você começa a redescobrir uma outra maneira de viver, né? A ser humano, e que existe vida, esse conhecimento, essas habilidades para que a gente possa ter alegria, ter felicidade, porque não adianta, as pessoas têm tudo materialmente, e elas têm casa, têm conforto, têm posição, têm dinheiro e não têm paz nem alegria, que é o principal. A vida material seria para a gente ter a plenitude. Isso está muito enraizado, né, nessa cultura oriental, né? Essa inversão, né? E embora em alguns locais essa inversão também chegue a alguns pontos extremos, né? Que daí nada disso é importante, eu acho que o que eu vejo também que você busca aí com o trabalho é esse equilíbrio, né? É esse ponto de equilíbrio. Isso, né? Que existem dois mundos também. Não dá para você ficar só no Harion, querer viver de Harion. Que é isso que a gente fala também. E achar que apenas o mundo é só... Não, existe dois mundos. Existe o mundo material, existe o mundo espiritual. E a gente precisa aprender a viver nesses dois mundos, em equilíbrio. Perfeito. Para poder ter a vida ter sentido. O que é o sentido da vida? O sentido da vida é aprender a viver. O sentido da vida nas aulas nós já conversamos com os alunos, né? Algumas pessoas dizem que o sentido da vida é ser humano, o sentido da vida é evoluir, o sentido da vida é viver. Eu diria, na minha experiência, que é você aprender a viver. Sim. Porque a vida não é... O ser humano nasce e cresce. Numa visão superficial, o que é a vida? Na escola a gente aprendia, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Sim. Então, você tem que estudar, fazer faculdade, casar... E ter filhos e ganhar dinheiro. É a cartilha do sistema. Isso é o que você aprende. A vida não é nada disso.
O Nelson encaixota no negócio ali, né? O Nelson Rodrigues tinha aquela novela A Vida Como Ela É. Então, uma coisa é a vida, a superficialidade que nós somos ensinados, e outra coisa é a vida como ela é. Então, aprender a viver essa vida como ela é, quando as pessoas se deparam que vão para a vida, nós aprendemos na família certos valores, que eu vou para o mundo e eu encontro pessoas, coisas diferentes, o contato do espírito com da mente com a matéria afeta o meu espírito. Então, o que é que o yoga vai fazer? Uma dissociação dessas flutuações mentais. As flutuações mentais, eu estou aqui, acontece uma notícia, a tragédia do Rio Grande do Sul, alguma coisa triste, uma coisa catastrófica, obviamente, eu assisto aquilo ali, eu vou ficar triste. Acontece uma coisa alegre, aqui eu vou ficar alegre. Então, esses altos e baixos, a vida ela é feita desses altos e baixos. Dessas flutuações. E o yoga significa acima do nível. Samadhi significa acima do nível. Então, por isso que existe yoga. Às vezes, quando eu estou com algum desafio pessoal meu, que eu fico pensando, meu Deus, é por isso que existe yoga. Por que eles inventaram esse conhecimento antes de Cristo, há milênios, há tanto tempo atrás? Então, o yoga era transmitido oralmente, né, de mestre para o discípulo, e eles fizeram um livro, o Yoga Sutra, o manual do Sutra. Eu até pergunto para os alunos, né, quem já ouviu falar do Kama Sutra? Todo mundo. Você já ouviu falar do Kama Sutra? Todo mundo. Já ouviu falar do Yoga Sutra? Ninguém. Então, Sutra significa manual. Sim. Um manual para ensinar as pessoas a viverem. O modo de vida indiano, eles têm manuais para que a pessoa possa aprender a viver a vida em todas as suas dimensões. Sim. Financeira, afetiva, amigos, social, espiritual, material. A vida ela é feita de todas as dimensões. O que acontece no nosso modo de vida atual, o nosso tempo para o descanso, o nosso tempo para o lazer, ele é reduzido, e a criatividade, essa robotização, ela faz com que o meu lado humano, a criatividade, o lado afetivo, a gente não consegue criar nada. O lado humano está cada vez mais atrofiado. Sim. E o ser humano está virando uma máquina, um robô, uma outra... E essa desumanização, essa desconexão do ser humano, da natureza, dele mesmo e de outras pessoas, é que leva a esse quadro generalizado de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que se você... Dores, né, as pessoas não têm qualidade de vida, porque elas não sabem, a mente não está preparada. Essa maneira com que você absorveu isso e você traduz isso no seu trabalho é que, para mim, é bastante disruptivo perante aí as poucas experiências, né, que eu, na verdade, vivi, né, na questão de práticas de yoga e algumas escolas e alguns profissionais, mas isso me chama muito a atenção, porque o que a gente percebe é bem isso que você fala. Ao mesmo tempo, tem profissionais incríveis fazendo trabalhos incríveis, mas para as pessoas que estão no cotidiano, que estão, entre aspas, na vida normal, né, você não vai se isolar deste mundo. E eu também não concordo com este isolamento. E aí é que eu me encanto, e acho que a gente tem muito isso em comum. Essa questão de você usar essa tecnologia, usar toda essa filosofia, para você realmente colocar na vida real tudo isso. E harmonizar essa vida real. E não se isolar numa montanha, lá no Tibete, ou então você viver só meditando, você se isolar das pessoas, né? Porque, tudo bem, é uma escolha pessoal, como a gente já falou, né? Mas, enfim, o propósito de verdade, eu acho que a gente aqui como seres humanos, nesta caminhada, nessa jornada, é a experiência, né? A experiência dessa vida com as pessoas, de como fazer isso acontecer e melhorar, né, esta realidade que se apresenta, né? Então, é muito prático, né, também isso. Então, não fica aquela distância entre o que acontece lá na sala de aula, as energias trabalhadas, os chakras, o cérebro, as conexões, as sinapses, os hormônios, e de repente aquilo acabou e você volta para o... Não, o impacto é gigantesco daquilo tudo, que você sai vibrante, se sentindo aquilo tudo no teu corpo, nas emoções, no pensamento. Parece até que abre, né? A sensação, às vezes, que eu tenho, assim, é que pum. Mas aqui não é que parece, é que abre mesmo. Exato. E aí você aplica aquilo imediatamente.
quando você já chega no teu trabalho, quando você está em casa, para tudo, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Traduzindo ou falando de outra forma, isso que você está falando. Isso, é um resultado prático resultado prático de saúde. Porque não é só a questão física porque eu melhorei a minha flexibilidade, né? É algo muito mais, é muito mais integrativo, né? Porque eu sou dessa vibe integrativa, sistêmica, né? Que é a psicanálise integrativa. Então, esses trabalhos me encantam, profissionais que têm essa visão fora da caixinha, assim, para mim esse é o futuro, sabe? Um futuro que já tá acontecendo, na verdade. Quando você fala que parece que abre, ele abre, porque justamente o que é o ego, é a nossa cultura toda impulsiona o crescimento do ego, né? O eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o ego é a percepção limitada da realidade, onde eu só vejo o meu umbigo, que é o que é pregado. E o yoga, o samadhi, é acima do nível, é a percepção ampliada da realidade. Então, o que a prática faz? Ela faz essa ampliação da percepção da realidade. E, com isso, eu posso entrar na vida, no mundo, como fazer uma análise da vida em outra perspectiva. Para sair daquele o ciclo do rato, né? O hamster. A pessoa, o que é a vida? É um hamster, você correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Aí, quando conquista aquilo, não tem mais satisfação, não tem sentido. Qual é o sentido da vida? Então, o sentido da vida é a gente viver o momento presente, aprender a viver o momento presente. E não estar aqui, eu estou aqui com você pensando no que eu estou fazendo uma coisa, pensando em outra, pensando sem estar presente naquilo que eu estou fazendo. Então, o autoconhecimento, a yoga vai nos ensinar a viver o estado de presença, a viver o aqui e agora e a viver a vida como ela é, a trabalhar a questão da aceitação, da entrega, para não... Quando vem a situação de baixa, a gente não se abala tanto. E se abalar, ter para onde voltar para o seu centro. Desenvolver um centro. E a gente faz isso através desse desenvolvimento da inteligência emocional, de aceitar as emoções, que é onde entra o lado humano. Porque, normalmente, o que também é nos ensinado nesse senso comum é a você não negar as emoções. Ju, e como é que é essa parte deste trabalho e ser... essa parte da yoga restaurativa, né? Que, inclusive, eu acho que eu comentei até com você, né? Que, coincidentemente, naquele mesmo período lá, eu tinha acabado de fazer um curso com uma psiquiatra, que também tem uma formação, e já resgatou isso para dentro do consultório, né? E ela pegou essa parte da yoga restaurativa, trouxe para dentro da clínica da psiquiatria, da terapia, enfim, das psicoterapias, né? E trouxe como uma ferramenta ali de trabalho. E isso influenciando muito através dessas posturas, mas aí acho que entra a parte lá das ferramentas lá, né? Os acessórios e tal, aonde mexe muito com o sistema simpático e parasimpático, desligando ali o sistema de luta-fuga, né? Coisas, às vezes, que nem o medicamento dá conta. E ela, como psiquiatra, né, dizendo que está funcionando muito mais esse processo, né, dessas posturas do que o próprio medicamento. O medicamento, ele não dá conta da vida real por muito tempo, né? O medicamento, ele acalma os sintomas, mas não acalma a causa. E o autoconhecimento, a autopercepção e o autoconhecimento vão atacar a raiz do problema, que é a causa. Então, yoga restaurativa significa restaurar a energia vital. O nosso cotidiano, toda a vida que a digestão, toda a atividade mundana, eu estou gastando energia vital. Então, com o yoga restaurativa, são posturas onde eu vou, através do posicionamento do corpo, melhorar a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos e ativar o sistema nervoso parasimpático e, com isso, restaurar a energia vital de forma natural. Isso seria a ferramenta e a técnica. Então, você pode fazer isso com o almofadão, através do posicionamento das pernas, da abertura do peito, massageando a glândula do timo, fazendo espaço entre as cavidades abdominal, torácica, pélvica. Esse distanciamento entre os órgãos ajuda a oxigenar os órgãos. Então, quando a gente faz uma postura de yoga, eu massageio os órgãos internos. Como se fosse uma roupa suja, quando você torce a roupa, aquela água suja sai.
Então, quando eu faço uma torção, quando eu faço uma extensão... Legal essa analogia. Isso, eu estou tirando aquele líquido. A postura de yoga, ela altera a pressão do líquido dentro da cavidade. Então, o nosso órgão não é colado um no outro. Sim. A cavidade... Só a mente que é colada. Só o ego que é colado. A cavidade, ela é uma bolsa líquida, ali tem um líquido e os órgãos estão soltos. Então, se eu estou o dia assim... Fechado ali e tal. Então, o yoga, ele vai abrir, eu vou alongar os músculos abdominais, intercostais, o diafragma, a glândula do timo. Chakra cardíaco, né? Isso, melhorar a postura, vou inverter a circulação sanguínea, a invertida vai oxigenar o cérebro. E isso vai trazer essa melhora do metabolismo. E isso melhora, em termos práticos, a eliminação. Então, as pessoas veem muitos sintomas, né? A constipação. E aí, com esse sistema, essa tecnologia, a gente consegue fazer uma saúde preventiva. O yoga seria uma prática de saúde preventiva, é que a nossa cultura não prega isso. Sim. Um estilo de vida que eu possa cultivar, prevenir. Se eu fizer alongamento todo dia, respirar todo dia, descansar, tiver um estilo de vida saudável, obviamente eu não vou ficar doente. Ou se eu ficar doente, eu vou ter uma imunidade que vou responder melhor. Né? O que a gente é ensinado... São essas ferramentas ancestrais, né? Sábado agora a gente estava também com o professor Ivan, que já veio aqui também conversar, fazendo, né, a gente trabalhando, aplicando breathwork com meditações guiadas, que também são outras ferramentas que você também usa, né? E são respirações específicas dentro desse universo daí da yoga, Ju? Isso. A respiração, ela ativa, existem respirações que podem acalmar o sistema nervoso e respirações que podem estimular. Então, tanto em caso de ansiedade como em caso de depressão, eu posso ativar o sistema nervoso simpático, parasimpático e fazer os hemisférios cerebrais trabalharem de forma equilibrada. Normalmente, no dia a dia, tem um hemisfério que funciona mais. Ou tem um hemisfério que é racional, tem um que é emocional. O que acontece no modo atual? O sistema, o alerta do estresse, essa resposta do estresse, né? No tempo das cavernas, as pessoas viviam paradas, e se aparecesse um bicho lá, uma ameaça, a gente tinha uma sensação de ameaça, e aí, para fugir do predador, quando aquilo lhe passava, o sistema nervoso simpático era desligado. E aí o sistema nervoso parasimpático volta e a pessoa ficava relaxada, calma. Hoje em dia, quando é que a pessoa fica relaxada e calma? Tá o tempo inteiro, né? Então, essa ativação simpática, eu acordo de manhã, pego o trânsito, o carro me fecha, briga em casa, não sei o quê, era cortisol, então só estresse. E o estresse, ele altera o metabolismo do corpo. Ele altera a pressão, ele traz gastrite, ele traz várias situações que afetam negativamente a saúde. Então, aprender a gerenciar o estresse hoje em dia, tanto que nos Estados Unidos eles colocaram o yoga na escola. Então, isso é bem legal. Tem um professor aqui, o professor Felipe, de Breathwork, que um objetivo dele também é colocar o Breathwork também nas escolas como padrão. No estado, yoga, breathwork, seria ideal, seria muito bom. Em Nova York, nos Estados Unidos, a prefeitura colocou o yoga como uma atividade, uma matéria, uma disciplina obrigatória. Sai muito mais barato para o Estado ensinar as pessoas a respirar e a se acalmarem do que o tanto de pessoas afastadas por estresse, problemas, burnout. Então, a pessoa chega num ponto que ela não consegue funcionar. Déficit de atenção, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, burnout, e assim vai, né? Então, a pessoa funciona sob medicação ou chega a um ponto que ela não consegue funcionar. Então, é muito mais barato, muito mais inteligente para ensinar. Porque você está indo na causa e você dá uma ferramenta que é para a vida, que é para todo dia, né? É algo constante. Se você vê na Inglaterra, o príncipe Charles apoia. Os países, nos Estados Unidos, uma quantidade de pessoas grandes são praticantes de yoga. Então, em Hollywood, muitos atores, na Globo, assim, nos meios de pessoas, o yoga realmente é uma questão para toda a sociedade, independente de religião, independente de crenças, de sexo, de homem. As pessoas perguntam, homem pode fazer yoga, criança pode fazer yoga. Então, existe um estereótipo de yoga, é coisa para mulher, é ficar parado, e não é nada disso. É uma ferramenta para que você possa ter tudo isso de forma natural, por si só, e desenvolver as áreas cerebrais. Então, realmente, é por isso que a gente fala que o yoga é a solução para o estilo de vida atual.
Sim. Porque o estilo de vida atual, você tem que ter uma compensação. É bom, claro, a vida sedentária é confortável, a gente ter carro é bom, o celular é bom, essas facilidades são boas. Só que se você passa o dia assim, qual é o sentido que vai ter a minha vida? Exato. Né? A Cristina Cairo que fala, né, que minha formação, muitas das minhas formações, então ela fala que você fica muito tempo, né, olhando para baixo, olhando para o celular, e isso influencia, por exemplo, no teu equilíbrio em relação ao lítio, e o lítio está ligado à depressão. Então ela fala, você quer melhorar a depressão? Olha mais para o céu, olha mais para cima. Né? Tem uma posição na programação neurolinguística, que é a posição do Superman, né? Que se você faz isso, já quando você acorda, né, e você parar, botar as mãos na cintura, afastar as pernas, que não deixa de ser uma postura, né? Isso. E olhando para cima aqui, você fica ali mais ou menos 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, você já dá um start completamente diferente para o teu cérebro, a tua energia muda, o teu dia muda completamente. Do que você já acordar com né, do despertador, já levanta e já entra naquele estresse, né? É por isso que o yoga começa com a postura. Você fez um ponto bom. Então, o primeiro ponto desse sistema do Patanjali, do Hatha Yoga, é a postura de yoga, que é o asana. Tá? Porque a maneira por que a postura? Porque a minha postura física, a maneira que eu posiciono o meu corpo tem um impacto na minha mente, no meu comportamento, no meu emocional, no meu espiritual. Então, começa pelo corpo físico. Não nega o corpo físico. Então, no yoga, o corpo físico, esse posicionamento do corpo é uma ferramenta para a gente trabalhar a energia vital, respiração e as questões emocionais, psicológicas, espirituais e existenciais. Ela é completa, né? É porque hoje a gente tem, né, a programação neurolinguística, você tem a neurociência que está trazendo muita coisa, né, da coisa dos hertz, inclusive das ondas cerebrais, que a gente estava também né, conversando. Mas, gente, você tem algo milenar. Isso, é o sistema completo. É um sistema completo. Nada mais é do que a gente está descobrindo óbvio, né, hoje. Mas o ser humano precisa, né, de alguns protocolos, né? Terapia neural. Pronto, o yoga trabalha a questão neural. Isso. A questão dos neurônios, a questão do cérebro, a questão das glândulas, a questão das células, todo o funcionamento. Toda a vida qualquer posicionamento que eu faço com o meu corpo, ele vai afetar o metabolismo e o estado emocional. Então, isso já é um conhecimento milenar. Por isso que é importante a gente desmistificar essa coisa de que yoga é ser zen, que yoga é ficar parado, que yoga é ser lerdo. Que você é lerda, que yoga é você ser um coelho, é você ser debilóide, não, ser uma bestada. Ao contrário, que yoga é dormir. Até eu fiz uma brincadeira. Se você acha que yoga é dormir, quem está dormindo é você. Boa. Gostei dessa. O yoga vai aumentar a inteligência, a criatividade. Sim. Então, é bem legal, porque eu frequento todos os tipos de grupos, né? Adoro. Tem o pessoal que não quer... A espiritualidade, ela está em qualquer lugar. A pessoa que é espiritual, ela entra e sai de qualquer lugar. Não é uma coisa que está fora da real, né? Então, tinha um grupinho que eu frequentava, eles falaram que eu era amiga zen. E aí, que eu dirijo a 40 km por hora. Posso contar essa história? Conta. Que eu sou lerda, né? Aí um dia uma dessas do grupo, ela saiu, bebeu, aí estava no carro, tinha alterado um pouco a quantidade alcoólica, aí ela disse que parou e lembrou de mim. Olha! Você vê? E ela voltou dirigindo a 40 km por hora, lembrou da amiga zen. Da amiga zen, Em vez de voltar correndo, né? Ela lembrou da amiga zen e dirigiu lá, alcoolizada, a 40 km por hora. Então, você vai levando uma mensagem. Essa questão dos mundos, outra coisa que eu queria... Hoje as pessoas estão muito fechadas. Nós conversamos isso na aula. Sim. O meu mundo, o seu mundo, eu não vou entrar no meu mundo, você não vai entrar no seu mundo. Então, o yoga ele é amplo. Todo mundo... as pessoas acham que o seu mundo é o único, mas a realidade é o mosaico de todos os mundos. Essa amplitude de percepção, de busca, né? Nós estamos com a cabeça cada vez mais reduzida. Isso que você falou agora é um espetáculo a gente refletir sobre isso, porque muitas pessoas, né, quando eu vou dar uma palestra, ou às vezes até em consultório, né, e você fala assim, olha, você precisa desenvolver espiritualidade, né? E a pessoa sempre relaciona a uma religião, e não tem nada a ver.
Mas você pensar por essa ótica que você acabou de trazer, e que a espiritualidade é essa capacidade que você tem de você poder conviver em qualquer lugar, com qualquer tipo de pessoa. Cara, isso é a essência da espiritualidade. Isso é incrível, você sabe analisar. Porque o que acontece? Eu não gosto de fulano, eu não gosto de tal lugar, eu não suporto isso, eu não suporto... Você ter essa flexibilidade na vida e em você. E você aproveitar o melhor de cada momento, de todos os mundos. O melhor de todos os mundos. Poder aproveitar o melhor de todos os mundos. É incrível isso. Isso. Uhum. Então, o yoga traz esse conforto, porque o ego, essa percepção limitada do ego faz que só o meu é bom, né? Então, as pessoas, ela só desenvolve, a pessoa tanto que por isso que existem vários tipos de yoga. Existe o Hatha Yoga, que é o yoga físico, para a pessoa vai ser uma porta de entrada. Uhum. É difícil uma pessoa, raríssimas, a pessoa vai conseguir parar do nada e meditar 1 hora. Sim. Então, até o Patanjali fala, o Bhagavad Gita, o livro fala que esse yoga que a gente faz é para as pessoas fracas. Porque a pessoa mentalmente forte, ela corta as coisas pela raiz do desapego. Você tem que cortar com o facão do desapego. Como a gente é ser humano e se apega e é emocional, não consegue cortar com o facão do desapego, então eu vou sentar, vou fechar os olhos, vou meditar para poder tirar aquela flutuação mental da minha cabeça. Só que a maioria das pessoas não consegue. Então, o que é o Hatha Yoga? Eu vou fazer exercícios, movimentos com o corpo para queimar aquela adrenalina, para conseguir aprender a ficar parado. Tem gente que não consegue ficar parado. Na aula fica assim. Algumas pessoas... E olha que interessante você pensar por isso, né? Que a verdadeira yoga não seria o asana, né? Não seria o movimento. Seria esse padrão mental, essa estrutura espiritual, energética, de controle, né, mental desse corpo. Quer dizer, você está como observador controlando todo o resto aqui, né? Yoga é equanimidade. Equanimidade, uma vez a aluna perguntou se vem de equino. Não, gente, equanimidade não é cavalo. Vai lá, já equanimidade. É que eu sempre falo para os alunos, a gente brinca muito, né? Então, vamos trabalhar a equanimidade, né? Anitta não é Anitta. Nossa, Deus o livre. Anitta, a equanimidade é você justamente acontece uma tragédia. Claro que eu não vou olhar para a tragédia e ficar feliz, uma injustiça. Então, é normal você se revoltar, você querer, né, um caso, uma coisa que nos choca enquanto ser humano. Então, o yoga é a gente conseguir... Não ficar indiferente, na verdade, né? Só que o yoga é você aprender a ser indiferente. Ser indiferente não quer dizer você ser passivo. Frio, passivo. Não, você ser conivente. Ser indiferente não é você ser conivente. Ser indiferente é proteger o emocional daquilo ali. E para poder, inclusive, estar mais apto a interagir com aquilo da melhor maneira possível. Para você não se afundar junto. Exatamente. É nesse sentido. Então, yoga significa equanimidade. Só que isso é um estado que, para nós, pessoas mortais, né? Então, uma pessoa cortar as coisas pelo falcão do desapego, porque o que atrapalha a gente é o apego. Nós estamos encarnados, apegados. Eu preciso comer. O dinheiro, o sexo, o relacionamento, não adianta você querer ir morar nos Himalaias e ficar comendo arroz integral. Aqui isso não... Então, nós temos que... na sociedade que a gente precisa colocar isso em prática. Então, o yoga é equanimidade. E a prática espiritual, como isso aí, no Bhagavad Gita ele fala, pronto, o Bhagavad Gita é um ótimo exemplo, as pessoas veem o Bhagavad Gita como um livro sagrado, sagrado no sentido de fora da real. É uma guerra. O guerreiro, do outro lado, lá está o professor que ensinou ele tem que guerrear contra a família dele. É uma divisão de famílias. E ele, por ser uma pessoa boa, ele não quer matar. E aí ele senta lá e diz que não vai matar. Ele é o maior guerreiro da Índia e não vai matar. E aí o Krishna vai lá e dá um pé na bunda dele e diz, é melhor você morrer matando do que fugir igual um covarde. Então, o que o Krishna está dizendo? Que ele tem que fazer o Dharma. O Dharma é o papel que eu estou aqui para fazer. Que se ele for fugir... Então, o livro todo. Aí ele fala, mas será que não tem um jeito? Para essas pessoas na aula de yoga, mas será que não tem um jeito? Aí, através dessa metáfora, o Krishna vai explicando para o Arjuna o que é o yoga. O yoga não é para quem come demais, para quem trabalha demais, para quem dorme demais. O yoga é uma proposta de equilíbrio.
O yoga é a dança dos gunas, que é o movimento, a inércia e o estado de equilíbrio, o sattva, pureza, seria o estado de equilíbrio. Então, as gunas são a natureza da matéria. A correria, a depressão. Vamos traduzir isso numa linguagem, né? A pressa, a agitação, o rajas é o movimento, o tama seria a inércia, e o equilíbrio, o estado de sattva, seria o estado de equilíbrio. Então, como é que eu vou gerenciar essas gunas? Eles chamam de gunas. Eu não gosto muito de falar termos muito fora da real, porque eu acho que esses termos afastam as pessoas, e eu quero aproximar. Mas, que a pessoa... Sabe o que é legal? É legal porque, na verdade, você tem essa capacidade de pegar esses termos e trazer para a realidade, para esse universo onde a gente absorve e entende melhor. Acho que isso que é legal. E, ao mesmo tempo, a gente se conecta também com esse outro universo, né? Esse universo tão rico, milenar, dessa cultura incrível. Eu adoro isso. É você viver no mundo, ele explica, é você viver no mundo. O Arjuna, não, por ser uma pessoa boa, ele não queria matar. Só que ele é o maior guerreiro. Então, o Dharma dele, naquela situação de injustiça, numa situação de injustiça, ele tinha que se posicionar. Sim. Então, matar, porque ele fala, ninguém mata, ninguém morre. A vida, entre aspas, é você viver no mundo sem estar identificado com as coisas. Porque o problema não é o mundo material, é a identificação. A identificação é a importância que a gente dá para as coisas. Sim. Cai um café no sofá, e a gente já fica... Você limpa a casa, cai uma coisa suja. Quantos na vida cotidiana? Surtam? A gente se abala por coisa pequena no carro, no trânsito. Arranha o carro, a pessoa parece que arranhou, foi a mãe da pessoa. O carro é mais importante que a mulher. Então, quanto de... As pessoas se desequilibrando por qualquer coisa, por coisas pequenas. Porque estão apegadas, porque estão se identificando com aquilo. Eu sempre falo que o maior problema da dor emocional, inclusive na minha realidade consultória, é você se identificar com a tua mente, né? Porque a mente mente o tempo todo para você, né? Então, quem é você de verdade, né? Sem essas identificações. Isso. Então, o Bhagavad Gita, ele explica, o yoga é quebrar essa identificação. Só que é muito difícil, porque, justamente, a pessoa normal, o pai de família, que eles falam, você tem responsabilidades com o trabalho, com os filhos, você não pode deixar tudo Sim. Então, é viver isso sem a preocupação, sem aquele... o medo, a preocupação que tira... O peso, o medo. Então, aprender a viver com leveza. É que o yoga vai ensinar a gente a viver com confiança, a ver o lado bom das coisas, a ver o lado bom das pessoas, a ver todo mundo como amigo, a deixar as coisas por menos, a compreender as limitações das pessoas. E você acha que todo esse universo, né, do yoga hoje no mercado, né, porque virou um grande mercado, né, um grande nicho, né, de serviço, de ferramenta, até terapeuticamente, né, também falando, você acha que todos esses profissionais, como é que você vê esses profissionais hoje, esse lugar, todos têm a possibilidade de ter essa percepção, de ter esse entendimento desses conhecimentos? André, eu acho que qualquer yoga é melhor do que não yoga, porque mesmo com yoga mais limitado, as posturas de yoga, o posicionamento do corpo, uma pessoa que vive assim. Então, eu vou fazer uma postura de yoga, eu já viro a minha cabeça, eu já faço uma torção. A torção eu consigo ver. Já vai dar algum benefício. A inversão eu consigo ver as coisas de cabeça para baixo. A anteriorização eu consigo abrir o peito. A flexão eu consigo me interiorizar. Então, por si só, aquilo já vai jogar uma semente, aquele conhecimento, por menor que seja, de uma pessoa que nunca teve acesso a esse conhecimento. Então, eu acho que qualquer yoga é válido. Sim. O importante é a pessoa saber que aquilo ali existe, que é melhor do que passar o dia sentado assistindo televisão, comendo né, sem ter uma vida de propósito, sem ter os chakras são áreas do cérebro potenciais latentes que todo mundo tem e que a gente não desenvolve. Então, eu acho que mesmo, tudo bem, que nem todo mundo tem essa amplitude, essa visão, mas eu acho que todo yoga no parque, yoga no shopping, tem que levar yoga para todos, o máximo que você puder. Né? Eu fui para a inauguração de um spa no Barigui, achei o máximo. Então, yoga em todo lugar. Tem igrejas que tem yoga. Então, o que você puder levar. Na Índia, eles têm um projeto de meditação dos presídios, o Vipassana. Yoga nas escolas.
Sim. Então, o yoga ele é um conhecimento de benefício da sociedade. Tanto que, como eu volto aqui para o ponto, nos Estados Unidos eles colocaram na escola. Então, é preciso desmistificar que o yoga não é a pessoa ficar sentada, parada. O yoga é um conhecimento para a gente aprender habilidades que vão ser úteis para a vida, para que a vida tenha propósito, para que a vida tenha sentido, para que a vida tenha alegria. Muito legal. E como é que é? Eu fiquei curiosa, eu tive um colega muito querido que foi meu terapeuta por um tempo. Ele não está mais aqui na Terra conosco. E ele tinha uma formação Ayurveda e ele sempre falava dessas características que a gente até chegou a falar esses dias, mas acabamos não continuando. Dessa característica de personalidade energética de cada um. Os doshas. Fala um pouquinho, que eu acho tão bacana isso também. O Ayurveda é o sistema de medicina da Índia. Então, aqui no Ocidente, nós temos nosso sistema de medicina, a medicina chinesa e a medicina indiana. Uhum. Eles trabalham com... O princípio deles é justamente o equilíbrio da energia vital. Uhum. Não é tratar o sintoma, é tratar a causa. Então, eles usam chás, usam plantas, usam banhos, através de plantas, elementos da natureza. E segundo a medicina indiana, nós temos 3 constituintes que eles chamam de doshas, que é o Vata, Pitta e o Kapha. Inclusive, as posturas de yoga também existe uma relação intrínseca entre o Ayurveda e o yoga, porque as posturas de yoga têm um impacto nos doshas. Tanto na maneira de... É bem complexo. Então, vamos... Adoro complexidade. Vamos. Então, a constituição física mental da pessoa, eles têm, segundo a metáfora dos 5 elementos, nós temos terra, água, fogo, ar e éter. Uhum. Então, quando você junta o ar com o éter, você tem a pessoa vata. Então, o ar com éter é uma coisa bem aérea. Tá. Então, vata são aquelas pessoas bem magras, aquelas pessoas altas, aquela pessoa bem sequinha, ou a pessoa baixinha, bem sequinha. Tem a característica física, inclusive. Isso, e a característica física e a característica emocional também. Tá. Então, essa constituição física e emocional, ela vai ter um impacto no comportamento e no tipo de doença que a pessoa desenvolve. Então, a pessoa vata, ela é uma pessoa acelerada, ela é uma pessoa flexível. Então, esses doshas, ele tem o lado positivo e tem o lado negativo. Uhum. E o yoga é para a gente equilibrar isso. Então, o fogo e a terra é o Pitta. O Pitta são aquelas pessoas focadas, aquelas pessoas do tipo médio, pessoas ruivas, pessoas carecas, que têm o fogo interno. Então, pessoas determinadas. O Vata, eles são pessoas mais aéreas. Uhum. Pessoas flexíveis, mas que não têm muita tolerância ao estresse. Então, muda de trabalho, muda de cidade. São pessoas que adoram práticas que têm movimento, gostam de dançar, são pessoas leves, assim. Uhum. O Pitta é aquele tipo focado, determinado, aquela pessoa objetiva. Então, o equilíbrio do Pitta é ser gentil. O equilíbrio do Vata é você aprender a ficar parado. O do Pitta é você aprender a ser gentil com você mesmo. Uhum. São pessoas hiperdeterminadas. Sim. E o Kapha são aquelas pessoas que chamam aquele tipo entroncado, né? A pessoa que é terra com água, aquela pessoa baixinha, o tipo mais forte. Compacta, assim, pessoa mais compacta, do peso, massa muscular maior. E são pessoas felizes, são pessoas muito devocionais, procuram o yoga devocional, são pessoas contentes e alegres. Então, o desafio dessa pessoa é o movimento, é se mexer. Uhum. Elas têm a constituição física forte, ao contrário do Vata, mas eles têm mais tendência à preguiça, assim, à letargia. Sim. Eles têm dificuldade... E os prós e os contras de cada um, e o yoga vai equilibrando isso para potencializar e ser mais funcional, digamos, né? Então, a prática para o Vata são práticas para trazer enraizamento, para trazer aquietamento, porque o Vata ele é elétrico, então ele precisa de coisas para se enraizar, ele para trabalhar a permanência. O Kapha, ao contrário, que já tem a permanência como natureza, ele precisa de salto, parada de mão, uma prática que traga mais movimentação. E o Pitta tem que diminuir, fazer menos. O Pitta ele já está lá, né? Ele tem que aprender a fazer menos. É difícil, porque... É desacelerar muitas vezes. Ele é hiperfocado. Uhum. É excesso de fogo. É aquela pessoa... É que nem tem a metáfora. O Vata é como se fosse uma corrente elétrica. E o Pitta é como se fosse um sapinho pulando em direção ao objetivo. Olha, que legal. E o Kapha é aquela coisa parada. Então, cada um tem uma metáfora para descrever
Então, o yoga, se eu vou fazer por exemplo, a postura de saudação ao sol rápida, ela aumenta o vata. Então, toda postura que eu faço, eu tenho um livro sobre isso, é o Yoga e a Arte de Ser Feliz, que eu vou publicar, então eu falo a postura. Tá na gaveta, mas vai sair. Então, isso aí. Se eu faço uma postura de relaxamento, essa postura de relaxamento, ela aumenta o kapha, diminui o pitta e o vata. Uma postura de saudação ao sol, ela aumenta o movimento, diminui a inércia e aumenta a força de vontade. Posturas de força, postura do guerreiro, são posturas que aumentam a força de vontade, então aumentam o pitta. Então, se eu estou com o vata gravado, através de uma prática, eu consigo equilibrar tanto pelos tipos de postura, como pela maneira de fazer a postura. Eu posso fazer uma postura que aumenta o pitta de uma forma com menos esforço, que não aumente. Você tá, sim. A maneira da execução. Por isso que você tem que, com estudo, com o professor que tem esse entendimento. Esse conhecimento, acho que mais a percepção disso, né? Porque é uma matemática aí, né? E é isso que na Índia é uma conexão. E a diferença da Índia é essa, né? De ter conhecimento, de ter o acesso a esse conhecimento na raiz. Então, você pode baixar isso rapidamente ou equilibrar. Então, as posturas, os doshas, o vata fica no intestino grosso, o pitta no intestino delgado e o kapha fica no peito, que é a mucosidade. Então, quando eu faço uma postura que alonga o intestino, eu estou massageando, eu estou eliminando o pitta, desculpa, o vata. Dependendo da postura, uma postura que abre o peito, eu estou dissipando o kapha. Por isso que a abertura de peito aumenta o vata, diminui o kapha. Como é que põe isso na prática? Por exemplo, a postura de cabeça para baixo, a invertida na cabeça, ela aumenta drasticamente o fogo e o ar. Se eu não tenho esse conhecimento e eu gosto de fazer aquilo ali, às vezes a pessoa que é espiritual, ela fica naquelas práticas desequilibradas. Eu vou aumentar aquilo ali. Sim. E normalmente as pessoas gostam de ir no que elas gostam e não no que elas precisam. No que elas precisam. Então, isso é fato. Isso é fato. Então, se você repete, você fica repetindo anos a mesma prática, porque aquilo que você gosta, você fica na tua zona de conforto, né? E aquela prática, aquele algo ali específico que você precisa desenvolver, ali se foge, né? Então, se você vai numa prática de Ashtanga Vinyasa Yoga, tá cheio de vata. Você vai numa prática de Iyengar, tá cheio de pitta. Você vai numa prática de Hare Krishna, tá cheio de kapha. Uau! E cada um teria um yoga ayurvédico, ele levaria em consideração. Na verdade, o yoga antigamente ele era transmitido assim: o guru, o discípulo ia, o guru passava uma postura, e aí 6 meses depois, 1 ano depois, o discípulo voltava para mostrar que tinha aprendido. Ele era um sistema oral em que você transmitia aquilo ali, a pessoa ia treinar sozinha para poder adquirir aquela habilidade. Então, esse esquema que nós temos de yoga academia, onde é a mesma prática para todo mundo, é uma questão mais moderna, né? Mais ocidentalizada. Mas o yoga é para ser uma prática individual, que é o que eu faço lá na escola. Você vê? Então, eu faço uma leitura do tipo da pessoa e adapto a prática personalizada para o que ela precisa. Baseado nesses estudos, nesses anos que eu morei na Índia, para poder equilibrar o biotipo. Porque, normalmente, eles veem, quem é pitta, quer fazer... Eles sempre querem fazer o que dá mais desequilíbrio. Então, o yoga é equilíbrio. É uma proposta de equilíbrio, para a gente aprender a se sentir, a se perceber. Mas como fazer isso, se eu não sei me aquietar, né? Então, a prática para aprender a relaxar, fazer uma interiorização dos sentidos, aprender a quietude, aprender a interiorização. Se tudo me leva para o lado de fora, sim, né? Tudo me puxa para fora. Cada vez mais, né? Com a questão do celular, a gente está o tempo todo elétrico ligado em 220 mil coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Então, isso, em termos de qualidade de vida, de produtividade. Então, não tem nada de espiritual fora da real. Começa com concentração para eu conseguir cumprir as tarefas. Ô, Ju, e essa ideia, né, que você todo mês ali está trabalhando um tema específico, né, com as turmas, da onde que surgiu isso? E como é que você vê essa resposta dos alunos? Fala um pouquinho, como é que começou isso? Começou no ano passado, os alunos começaram a pedir. Então, os alunos, a nossa escola é construída pelos alunos. Eles começaram a pedir, vamos falar sobre relaxamento, sobre metabolismo, sobre o OLE, né? Onde está o OLE. Isso, do OLE foi legal. E baseado no pedido dos alunos, eu fiz os temas. E esse ano agora, 2024, nós trabalhamos um mês cada tema.
Então, nós trabalhamos o metabolismo, trabalhamos enfrentando a vida sobre a luz do yoga, prisão de ventre, tanto temas de saúde, dores nas costas. Então, eles pediram dores nas costas, constipação, metabolismo, como temas mais elevados, enfrentando a vida sobre a luz da yoga. Onde está o Wally? O Wally é aquele personagem dos anos 80, né, que tinha que buscar o bonequinho na multidão. A Charlie. Quem sou eu no meio desse caos do dia a dia? No meio da multidão, quem sou eu? Será que eu sou mais um na multidão? E aí nós linkamos com esse tema final, que é qual o sentido da vida. Que foi o que pedido pelos alunos. Então, foi uma sucessão de temas que teve de superação de traumas, superação de mágoas, as pessoas passaram por situação de traição, de traumas profundos, de que perderam o chão. Então, começou daí. Né? Sim. Nós tivemos muito legal. Nós tivemos o dores nas costas, o metabolismo, a constipação, e passamos para esse dos traumas, superando esses traumas, enfrentar a vida sobre esse conhecimento da yoga e encontrar um sentido para a vida. Muito legal. Que o sentido, na verdade, da vida é aprender a viver, né? Sim. Aprender a ser humano. Isso não se autoconhecer, aprender a viver, e equilibrar, né? Encontrar o caminho do meio. Que para mim o mais encantador do budismo é isso, né? Essa filosofia do pensar em qual é esse caminho do meio, né? Em tudo. E é profundo, né? Parece simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Mas é porque nós vivemos numa sociedade que nos puxa para o desequilíbrio o tempo todo. No trabalho, no tudo. As pessoas não sabem sair, se divertir. Eu posso sentar no lugar, tomar um chopp e ir para cá. Não, tem que sair, tem que ficar bêbado, tem que enlouquecer, tem que ir de shopping, tem que comprar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar. Né? Para você se encaixar e se sentir pertencente, você vai fazendo. E você não sabe nem por que está fazendo, você nem pensa na consequência do que você está fazendo. O que está fazendo? O que você está fazendo? Né? O pessoal sempre fala que juntou e vai para a festa, vai se divertir. Então, é sinônimo de vou encher a cara. Né? E, uau, mas peraí, cara, você não sabe se divertir? Você precisa sempre de algo externo para você se permitir ser feliz, para você sentir esse prazer no teu corpo. Nossa, é muito profundo se a gente, né, for pensar nesses padrões, né, sociais que a gente vive. E o que eu sempre falo, né, sempre, né, no meu trabalho, que acho que um dos grandes problemas da humanidade é que a gente parou de fazer perguntas. Sim. Né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Porque todo mundo faz. Sim, paramos de questionar as coisas, né? É tudo assim, quem que disse? Foi um grande cientista que disse. Então tá bom. Tá bom com isso nenhuma, para raciocinar. Primeiro, vai entender quem que é essa pessoa, porque muitas vezes, né, esses grandes pessoas, eles estão sendo patrocinados por grandes indústrias por trás ali, que têm seus interesses, e você está sendo massa de manobra ali, porque você não para mais para pensar, para perguntar, para questionar. Né? Esse é um grande problema. E com o advento do telefone, das telas, da rede social... Agravou, porque você recebe tudo pronto e você acata aquilo e você segue repetindo igual ao que todo mundo faz, porque de alguma maneira você libera um pouquinho de dopamina no teu cérebro, então tá tudo bem, né? E eu acho que aí, né, esse trabalho que você faz vem muito também para resgatar isso, né, Ju? Isso, trabalha 12 horas por dia, você tem que trabalhar 12 horas por dia, ficar malhado, bater a foto do treino. A correria e fazer aquilo. Tem que fazer, tem que bater, vai fazer, tem que fazer aquilo. Vai no lugar, tem que fazer o check-in, tem que comer não sei o quê, você passa uma vida, tem que passar o creme, tem que tomar água. A vida virou uma obrigação. Você vê treino pago, as expressões que as pessoas usam na raiva, treino feito na raiva, meu Deus, uma coisa que era para ser prazerosa, é feito na força do ódio. As expressões que o slogan, né, que a grande empresa lá fez com uma campanha publicitária, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Cara, mas que mundo é esse onde as pessoas se convencem de que para você conquistar algo, então você tem que passar pela dor? Puxa, será? Será que ninguém vai parar para questionar se de verdade isso é real? Ou é uma crença, ou se é algo imposto? Porque neste ponto a gente acaba perdendo o livre-arbítrio. Como é que é isso? Daí impacta isso com crenças religiosas, que sempre tem que ter a culpa, o medo, a dor.
opa, peraí, vamos parar para rever tudo isso, vamos refletir, né? Vamos refletir mais. Então, o yoga é equilíbrio. Você pode ir num shopping, você pode dançar, você pode... Eu gosto de carnaval. Eu tinha muito conflito quando eu comecei a dar aula, porque eu sou do Nordeste, né? Sim. Então, eu gosto de carnaval. Eu cresci nessa cultura. A gente cresce na praia de biquíni, pelado, na praia de biquíni, dançando. Então, eu cresci. Aí agora, porque eu fui para a Índia, eu tenho que deixar de ser eu. Outra coisa que acontece, tem pessoas que entram nesse meio espiritual, de busca espiritual e sofrem um processo de despersonalização. Verdade. Então, a pessoa quer ser agora um yogi, uma coisa especial. Então, não anda mais em shopping, né? Não fala mais com pessoas normais, vive Está num outro patamar muito mais elevado que os seres humanos. Do que os seres mortais. Então, foi uma coisa do Zeca Pagodinho muito interessante que ele falou, que ele fala com um, fala com outro, joga o jogo do bicho, as pessoas falam, Zeca Pagodinho, isso não é para você. Ele falou, eu estou na terra, não estou no céu. Então, isso volta para a questão de que a espiritualidade é você viver a vida, aceitar a vida como ela é, né? Em todas as dimensões. Perfeito. E não querer virar uma coisa, voltando aqui, a despersonalização. E aí eu vou gostar, então eu fui na Índia, os treinos são rígidos, né? Eles fazem na palmatória. Então eu passei 3 anos o professor gritando. Você perguntou vou voltar para a minha experiência na Índia, na palmatória, aquela exigência. Aí quando eu comecei a dar aula, eu digo, mas meu Deus. Aí foi quando eu comecei a dar aula aqui em Curitiba, eu percebi que as pessoas precisavam de mim do jeito que eu era. Sim. Aí eu comecei a dar aula, aí eu vi assim, o pessoal sério. Gente, vamos contar uma piada. Vamos fazer atividade de descontração. Cara, isso é a grande sabedoria da coisa. Gente, vamos. Aí eu digo, aí eu comecei. Você permitir quem a gente é. Aí eu vi que as pessoas. Aí o que eu vi que eu tinha que trabalhar com as pessoas aqui é a espontaneidade, a alegria, ser você mesmo. Né? Você não se preocupar tanto com o que os outros pensam, não ser tanto a vergonha, o padrão, a culpa, essa coisa, a roupa tal, o cabelo tal, o padrão. Né? Então, as pessoas que têm um senso crítico em relação de que você tem que viver dessa forma, tem que ver. E aí foi que eu vi que as pessoas precisavam de mim do jeito que eu era. É tanto que eu falo na escola que o único feriado que eu fecho a escola é uma piada, é o carnaval. O carnaval que você ama. Eu que adoro uma boa música. Quando você fala em carnaval, o carnaval, as pessoas veem, é uma festa, é a festa de... Não, o carnaval seria uma festa profana, no sentido da alegria, vamos traduzir. Sim. Uma alegria sem motivo. Então, você pode traduzir sem uma maldade. Claro que nas festas de carnaval as pessoas ficam inconscientes. A gente está falando de 2 situações aqui, né? Porque a gente tem, infelizmente, hoje... né, uma parte dessa cultura realmente virada de cabeça para baixo. Isso, que né? A gente sabe. As pessoas não têm consciência, não tem mais consciência. Né? Mas tem a coisa lá de trás da tradição, de eram as famílias juntas. Os clubes, as pessoas se fantasiam. Divertindo. As marchinhas, a pessoa se fantasiar, seria uma inversão. O homem se vestir de mulher, uma coisa mais elevada, vamos colocar numa perspectiva elevada, né? Uma inversão da vida normal. Então, naquele momento ali, o homem seria uma festa profana, né? Que as pessoas se vestem de mulher, o homem tem uma inversão da ordem cotidiana. Então, a questão, resumo, eu trabalho a espiritualidade com alegria, sem culpa, a espiritualidade com o pé no chão, enraizado. Porque eu vivia numa busca. Aí um dia eu entrei num centro espírita e a mulher falou assim, a espiritualidade só se manifesta na alegria. Uau. Aí aquilo entrou na minha cabeça, assim, parecia que eu tinha escutado que as pessoas estão... Alegria, a pessoa espiritual, ela é o palhaço. Sim. A criança é alegre. Essa leveza, né? A criança até não porque liga. Na tabela lá que a gente sabe, aquele cone, né? Acho que é do Hawkins. Ai, meu Deus, agora fugiu. Mas a frequência da alegria é uma frequência altíssima, né? A espiritualidade só vai conseguir realmente se manifestar em frequências mais elevadas, né? Então, é uma sabedoria incrível isso. Que bom. Então, que seria legal. a gente se desconstruir, né? O autoconhecimento real seria a gente se desconstruir até a espiritualidade pode virar um ego. Da gente se sentir separado, se sentir que é melhor do que os outros. Sim, e a gente vê bastante isso. Então, seria viver em equilíbrio. O equilíbrio é um desafio, porque tudo vai puxar você para o desequilíbrio. A inteligência artificial, agora, tudo, o marketing, isso, aquilo, você tem que estar... são mudanças rápidas e muita cobrança que você tem que estar alterado, tem que ter a nuvem, tem que ter isso, tem que ter a rede social tal, nova. E você vive, Tem né? um documentário do Tony Robbins, que eu gosto bastante dele,
E ele tem um documentário que o nome do documentário é Eu Não Sou o Seu Guru. Né? Desconstruindo, né, essa coisa desse eu espiritual, desse guru, onde você tem que buscar uma espiritualidade sempre num guru, num mestre e tal. E hoje esse movimento todo que a gente está vivendo é exatamente o contrário. É a gente se voltar para dentro, é buscar essa sabedoria interna, essa alegria de fluir nesse lugar. Então, e eu vejo muito disso, né, no teu trabalho, que ao meu ver, né, realmente traz uma percepção muito expandida desse processo, né? Você conseguiu traduzir, colocar em prática, né, muita coisa que talvez para muita gente é inalcançável, mas não, você colocou isso de uma maneira simples, fácil e com resultados muito poderosos, né? Porque eu além de ver, eu sinto isso, né? Porque deixa eu até contextualizar aqui para vocês, gente, para a gente finalizar. Então, eu conheci mais profundamente, já conhecia já há um tempo o trabalho da Ju, mas mais profundamente quando eu precisei buscar uma ferramenta aonde eu passei, né, durante uns 3, 4 anos, processos muito intensos, traumáticos e de perdas, e o meu sistema luta-fuga ligou e olha, eu entendia tudo que estava acontecendo, conseguia compreender com as minhas ferramentas, né, que eu trabalho e também com profissionais, colegas me ajudando, mas o sistemazinho ali, luta-fuga, olha, estava difícil de desligar. E aí eu falei, bom, vamos tentar com a ferramenta lá, que eu sei que o trabalho da Ju e tal. E foi algo, assim, disruptivo, porque em 3 sessões eu tinha desligado o sistema. Tinha desligado, desligou, equilibrou. E foi incrível. Então, isso foi um dos motivos que nós estamos aqui, porque, olha, eu quero realmente isso que você falou, que as pessoas realmente, sabe, essa egrégora, né, de facilitadores, de curadores, né, de todas essas pessoas com esse ideal, esse propósito, né, de poder levar esse autoconhecimento, essa melhoria, a gente tem que unir forças e levar essas ferramentas para quem precisa e expandir esse conhecimento. Então, esse é o objetivo. Que bom. Ju, para quem quiser saber mais, quiser fazer uma aula experimental, conhecer o trabalho, dá o caminho das pedras aí para a turma. Tá, botei o site, né, que é yogasantafelicidade.com, o WhatsApp 998843872, o Instagram Yoga Santa Felicidade Curitiba. Então, com essas ferramentas, nos encontramos. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser marcar uma aula experimental gratuita também, quem assistir aqui o podcast, pode entrar em contato e agendar uma aula gratuita também, André. Gostaria de oferecer. Perfeito, combinadíssimo. Combinado. Ju, muito obrigado mais uma vez. Vamos marcar outras vezes, porque tem muita história, muita coisa boa para a gente compartilhar e conversar. E só te agradeço. Muito obrigado. Pessoal, gratidão por estar aqui até agora com a gente. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo capítulo, nosso próximo episódio de Corpo e Alma, os saberes da nova era. Muito obrigado. Beijo.